Olá, amigos, aqui novamente no ICC. Daqui a pouco mais uma partidinha, uma partida de 15 minutos comentada. É a primeira partida que eu faço na nossa parceria, conforme você pode ver aqui abaixo na descrição desse vídeo no YouTube. Um amigo nosso, um enxadrista de nome Valdir, fez lá a sua contribuição para a nossa parceria, R$ 15. Eu estou produzindo esse vídeo, vou procurar aqui fazer o mais bem explicado, o mais bem trabalhado possível, tá legal? Já vou entrar aqui no pool de aberturas para começar então a nossa partida. Então vamos lá. Eu esqueci de falar, ele me fez uma pergunta com relação a dicas, porque ele vai jogar um torneio lá no serviço dele, no trabalho dele, e ele, nas palavras dele, não gostaria de fazer feio, gostaria de fazer um bom torneio. Eu já estou aqui no pool de aberturas, aguardando o adversário. Tem 3 dicas que eu considero essenciais, fundamentais para o progresso de um jogador. Está demorando um pouquinho a partida começar. As 3 dicas. A primeira é exercício de tática. Exercícios de tática. E daqui a pouco eu vou indicar um site muito legal. Eu vou fazer aqui agora o comentário da partida e as 3 dicas que eu gostaria de passar para o nosso amigo aí que fez a contribuição para a nossa parceria. Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco, legal? Nós estamos aí numa siciliana, né? O Opus 55 dos Estados Unidos, cavalo F6, claramente atacando o meu peão de E4, que agora é defendido por cavalo C3, tudo aí normal, né? Isso aí é siciliana, agora ele está entrando nas linhas da dragão. Eu já expliquei em outro vídeo, por incrível que pareça, por que dragão? Porque esse relevo aqui, ó, lembra um pouquinho o relevo das costas de um dragão. Aqui seria a cabeça, tá? E aqui seria a cauda do dragão. Você imagina um dragão ir de cabeça para baixo. É meio engraçado, mas é por aí mesmo. Bispo G7, agora eu faço F3 para impedir cavalo G4 batendo aqui no meu bispo. Meu bispo está muito bem colocado nessa casa E3. Aqui dama D2 ou bispo C4, tanto faz. Eu gosto muito dessa variante com bispo C4. Outras variantes também são possíveis aqui, dama D2 e simplesmente ou pequeno roque ou grande roque, sem fazer bispo C4. Bispo C4 é para controlar muito bem essa casa D5 contra o avanço desse peão. Agora eu faço dama D2. Tudo aí certinho, tudo aí normal. O normal dele é bispo D7, eu faço grande roque. Aí ele vai fazer torre C8. Para quê? Esse bispo está no ar. Com alguma ameaça aí, cavalo toma D4. Esse peão toma, esse bispo toma, né? Torre toma. Ele já fez de imediato cavalo E5 atacando o meu bispo, que vai para D3, legal. Saiu um pouquinho aí da linha, porque ele quer trazer essa torre para casa C8. Joia. Rei B1, excelente lance, sempre ótimo fazer esse rei B1, não é perda de tempo, é um lance excelente. Vamos começar o nosso ataque aqui. G4, H4, H5, tentar partir aí a estrutura do roque, né? A estrutura do roque negro. Eu acho que eu já joguei com ele. Acho que já tem um vídeo meu com ele. Cavalo C4 batendo na dama e nesse importantíssimo bispo aqui. Repara, esse bispo de G7 atuando nessa diagonal é muito forte, muito forte. E ele vai ficar ainda mais forte se esse meu bispo de E3 de casas negras desaparecer. Se eu fizer um dama D3 aqui agora e cavalo toma E3, dama toma cavalo, o material está igual, mas estrategicamente ele está com uma vantagem excelente, está muito forte aí nas casas negras, onde eu não tenho, agora eu não teria aí o bispo de E3. Por isso que agora eu faço bispo toma C4. Torre toma. Aqui acredito que cavalo B3 agora, quer ver? Ele vai fazer torre toma C4. Talvez tenha aqui agora cavalo B3 batendo na dama. E se dama C7 tem uma armadilhazinha aí nessa posição. Aqui é certo que ele vai fazer cavalo, torre toma C4. Isso aí é lance forçado. Ele vai recuperar a peça. Joia. Cavalo B3 batendo na dama. Se dama C7, tem um lance legal aqui que é o lance E5. E aí a gente vai entender o porquê de cavalo B3. O lance E5 é o seguinte: se peão toma E5, aí eu faço G5 batendo no cavalo que sai e cai esse bispo aqui de D7. Isso aqui é mais ou menos conhecido. Vamos ver como é que ele vai reagir a isso aí. Dama C7 agora leva E5.
Joia. Ele está entrando em uma variante preparada. Parece que isso aí não é muito bom para as negras, mas as brancas, eu vou ter que lembrar aqui agora da linha correta. Repara, a ideia toda dele é fazer uma pressão aqui no ponto B2. Se ele faz uns... essa linha não é muito comum e não é uma linha fácil, não. Mas eu tenho a memória de que as brancas jogando corretamente, elas conseguem ter uma boa vantagem aí. Uma tentação aqui é fazer F4. Aí dama E6, cavalo D4, mas aí está solto o ponto G4, né? F4, dama E6, cavalo D4, dama toma G4. Eu vou tentar jogar seguro aqui, bispo D4. Por quê? Coloca o bispo na diagonal que contém a dama e que contém o bispo. Eu quero muito trocar o meu bispo. Quê? Puxa, ele abandonou. Ele abandonou, terminou a partida. Mas aí não valeu, né? Aí está muito curta essa partida. Vamos jogar então outra partida? Poxa, por quê? Ele abandonou. Black resigns. Por quê? Abandonou simplesmente. Aí não, né? Então, aí não valeu. Vamos jogar outra partida então. Já estou aqui novamente no pool. Cliquei aqui em 15. Play 15 minutos. E estou aguardando o adversário. Enquanto isso, vamos falando lá das dicas. São 3 dicas fundamentais. A primeira é exercícios de tática. E depois eu vou indicar um site muito bom. Tem vários sites. Depois eu vou indicar o meu preferido. Embora eu não conheça todos. Pode ter até melhores do que aquele que eu vou indicar. O segundo é, sempre que você jogar uma partida na internet, colocar no modo de salvar automaticamente na sua máquina a partida que você acabou de jogar e analisar essa partida com o computador. Cada partida que você jogar na internet é importantíssimo analisar essa partida com o computador imediatamente após o seu jogo. Você vai ver onde é que você acertou, vai ver onde é que errou. É muito interessante analisar com um parceiro, né, que tem a força maior que o campeão mundial. Né? Qualquer programa de computador hoje joga melhor que o campeão mundial de xadrez. Então é uma força extraordinária que não pode ser desprezada. E daqui a pouco vem a terceira dica. Ele vai fazer aqui um G4. Eu faço E6. Ele deve fazer um G4, G5 aí. Tá, e G4, G5 colocando o bispo nessa diagonal. Portanto, eu já vou eu mesmo adiantar o meu bispo na diagonal. Cavalo BD7, tá? Cavalo BD7, se ele fizer G4 agora, dá tempo do cavalo vir a B6. E aí G5, cavalo de F em D7. Ele vai fazer o grande roque. Vou fazer cavalo B6. Talvez já com a ideia aí de fazer um D5, tá? Daqui a pouco uma dica importante é o D5, quando correto, na siciliana, e também em partidas de peão do rei, mas vamos trazer aqui para a siciliana, que é o caso. Esse D5, quando correto, significa que as negras pelo menos já alcançaram a igualdade na posição. Muito legal isso, né? D5, quando correto, significa que as negras já alcançaram pelo menos a igualdade na posição. Olha só, uma das vantagens de D5, abriu a diagonal para o bispo, tá? Para mim poder fazer agora um B4, aí se peão toma, bispo toma, cravando lá o cavalo de C3. O bispo já está atuando aí. Ele entrou fantasticamente no jogo de maneira muito rápida. Tá, ele quer fazer, ele tem aqui peão e cavalo atacando esse ponto E6. Se eu fizer cavalo toma E5, ele vai fazer peão toma E6. Vou experimentar esse aqui. Meu rei está centralizado, está exposto, né? Ele tem ameaça de peão toma, cavalo toma. Cavalo toma, ataca o ponto G7 e principalmente ataca dama. Se eu fizer o roque, ele pode fazer peão toma, aí eu faço cavalo toma. Eu vou fazer o mais seguro aqui, eu vou fazer o roque. Depois a gente vê se esse lance está correto. E a minha preocupação é defender o ponto, e aqui eu faço esse lance intermediário. Ele deve fazer peão toma, e aí torre toma.
A contagem de material está igual, 35, 35. Atacando a minha dama. Eu tenho dama F6, mas aí ele tem bispo G5 atacando a minha dama. Eu tenho dama D6 atacando o cavalo dele e eu não... Ah, tá. E está atacado esse ponto também. Se eu fizer dama F6, tá? Ele faz bispo, toma B6. Então dama D6 saindo do ataque e mantendo a defesa aqui no cavalo. Ah, e outra coisa, claro, o cavalo dele está atacado agora. Aí ele tem, por exemplo, voltar o cavalo. E aí eu posso pensar na possibilidade de cavalo C4, bispo toma, cavalo toma. Bispo atacando a dama e o bispo de casas negras dele. Ok, ele saiu do ataque da dama, atacando, devolvendo o ataque ele mesmo. Eu vou fazer torre C7 com ideias aí de possivelmente quebrar. Bispo toma, ele vai ter que tomar de peão. E dama já está entrando aqui em A3, dando cheque aí ao rei, cavalo C4. Se eu fizer bispo... Ah, não, está atacado aqui, não dá. Eu queria muito fazer bispo toma C3. E aí ele seria obrigado a tomar de peão, porém ele tem um outro lance. Ele tem dama toma B6, tá? Trocando tudo aí. Então não vai ficar tão mal assim na posição. Eu posso... Cavalo em C4. Cavalo em C4. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo peças aos poucos para a ala que contém o rei. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 peças aqui pertinho do rei. Hã? Isso é sempre excelente. Excelente isso. Atacou minha dama. Eu vou fazer bispo toma cavalo. Porque se peão toma, dama A3 cheque. Saindo do ataque aqui. Se bispo toma, bispo toma... Aliás, bispo toma D4. Então, repetindo. Se peão toma, dama A3 cheque, seguido de mate em B2, não é isso? Peão de B2 toma bispo de C3. Dama A3 cheque ao rei. Rei B1, dama de A3, B2 apoiada pelo cavalo, mate. Ele então deve fazer bispo toma a dama. Aí eu tomo a dama dele também. Repara lá que eu estou, por enquanto, com a peça de vantagem. Ele deve fazer esse lance e aqui eu faço um intermediário. Eu tenho bispo toma B2, apoiado pelo cavalo. E melhor ainda, eu tenho bispo E3, atacando o rei, atacando peça dele, atacando o cavalo de G5. Agora o rei se move, cai peça. Se bispo toma, cavalo toma, tá. Ele fez esse lance para meu cavalo sair e cair o cavalo de B6. Se cavalo E3, se cavalo A3 cheque, ele vai ter aí um rei A2 atacando o meu cavalo. Mas eu tenho melhor ainda, cavalo E3 atacando torre. Né? Por quê? Porque eu tenho que resolver esse problema aqui do bispo atacando o cavalo de B6. Se eu simplesmente tirar o cavalo, ele toma meu cavalo de B6, claramente. Né? Então eu saí atacando uma peça dele. Ele vai gastar um tempo defendendo essa peça e eu tiro a minha peça do ataque. 21 contra 20. Ele está com uma leve desvantagem material. Tirei meu bispo para cá, claramente, para manter a defesa do cavalo. Ataco a torre dele, torre de C5. Nisso aí eu vou ganhando tempo, vou melhorando a posição das minhas peças, tá vendo? A melhor coisa que se faz é mover peça, de preferência atacando peça do adversário. Isso chama-se ganhar a iniciativa. Enquanto ele vai tendo que responder ao meu ataque, eu vou melhorando a posição das minhas peças. Eu estou pensando aqui, torre D3, será que teria cavalo F2 atacando as duas torres?
Legal, pessoal, ele abandonou a partida, tá? Ele abandonou a partida, o White resigns. Eu vou fazer lá uma breve análise, porém de maneira bem didática, e daqui a pouco eu volto aqui com as conclusões. Mas antes, voltando lá à pergunta do Valdir. Quais as dicas para nós que somos amadores, e eu também sou amador, porém que já estudo xadrez há 16 anos, comecei em março de 99. É isso, é jogar na internet, analisando partidas, analisando cada partida que você jogar, é fazer exercício de tática. E uma coisa que eu tenho feito ultimamente, tem me ajudado muito, é pelo menos uma vez por semana, ou duas ou três, jogar na internet partidas mais lentas. Eu coloco o tabuleiro na mesa, eu monto as peças no tabuleiro, jogo lá uma partida, digamos aí, de 30 minutos, uma partida mais longa. Com o tabuleiro na mesa, né? Movendo as peças, procurando raciocinar, procurando pensar corretamente o xadrez. Isso aí força o desenvolvimento, isso é muito bom. Então são essas 3 dicas, né? Exercício de tática, analisar cada partida blitz que você jogou e pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana jogar partidas mais lentas e analisar essas partidas. Aliás, nas partidas lentas, procurar montar a partida no tabuleiro e ir analisando no tabuleiro à medida que a partida vai transcorrendo, pensando com calma nos lances, né? E claro, depois analisar com o computador. Joia. Vamos lá para a análise, daqui a pouco eu retorno aqui. Bem, eu vou fazer diferente. Eu vou analisar a partida junto com vocês, tá? A partida foi E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, tudo normal, A6, H3. H3, ideias aí de expandir G4, G5, né? E colocar o bispo nessa diagonal. Esse lance parece lento, mas é muito venenoso. E6, bispo E3. Eu estou com o modo de análise aqui, você não está aparecendo no vídeo, mas o modo de análise está aqui, tá do meu lado. Então, o que eu vou falando tem a ver com a experiência nessas posições, mas também tem a ver com a análise que a máquina está fazendo. Esse lance B5 é o apontado pela máquina, claramente com a ideia de desenvolver aí o bispo na diagonal, tá? A3, com a ideia aí de barrar o avanço, claramente o avanço do peão. Então, bispo B7 já atuando aí na diagonal, atacando o peão de E4, ele fez F3, aqui cavalo D7. A ideia aqui, até parar um pouquinho a análise do computador, a ideia aqui é a seguinte, esse cavalo em B6, que está olhando a casa C4, e se precisar, esse cavalo de F6 em D7, que depois vem para E5, e também entra na casa C4. Aí imagina lá, um cavalo entra em C4, bispo toma C4, aí o outro cavalo toma o bispo de C4, normalmente atacando o bispo e atacando a dama, e atacando a dama que já estaria aí na casa D2, tá? Então esse cavalo de B8, D7, vindo para B6, é bem bacana esse plano, muito jóia esse plano. Dama D2 para fazer o grande roque, cavalo B6 seguindo com o plano, grande roque, D5 foi o lance que eu fiz, eu estou vendo aqui a análise da máquina. Ele dá esse lance como o terceiro melhor, o D5. Ele fala em bispo E7, fala em torre C8, que seria uma preparação. Eu fiz aí o ousado D5, como que dizendo que as negras já têm aí uma certa igualdade no tabuleiro. Ele fez E5, também tá razoável esse lance, a máquina também sugere dama F2, com a ideia aí do bispo apontar para casa B6. Após dama F2, se dama F2, a máquina fala que teria que ser cavalo de B em D7. Ok. Como que refutando então a ideia de cavalo B6 nessa posição. Então, a partida está igual, a posição está igual, D5, ele fez E5, continua igual, está tudo equilibrado aí, cavalo de F em D7 atacando o peão, conforme mostra a seta vermelha, F4 defendendo o peão, e aqui agora já explorando aí a ideia de B5, de D5, perdão, né, que abre a diagonal. Eu fiz aí o lance agora B4, né, batendo no cavalo, batendo aí na estrutura do roque, querendo quebrar essa estrutura do roque para deixar a posição do rei enfraquecida. Bispo toma, cravando o cavalo, ideias futuras aí de torre C8 e forte pressão aí no ponto C3. F5, lance agressivo, lance ousado dele, inclusive é o que a máquina disse que é o melhor lance, F5, ousado lance. Eu fiz aqui o roque, a máquina fala que também aceitável seria cavalo toma E5, F toma E6,
Ah, tá. Aqui eu estava analisando mentalmente esse lance que é péssimo. A vantagem seria decisiva das brancas, tá? Por causa de cavalo, toma E6. Se dama E7. Tá solto aqui. Opa, perdão. Tá solto aqui o cavalo de B6. Dama D4. Aí ataca duas peças. Uma posição complicadíssima, né? Com o rei exposto, mal colocado, centralizado aí. Então, seria possível fazer cavalo E5 e após F toma E6, o correto seria roque nessa posição, ou seja, transpondo para a posição que aconteceu na partida. Ele fez F5, eu fiz o roque, preocupado lá com a segurança do meu rei. Ele fez F toma E6, cavalo toma E5. Tudo normal, peão toma, torre toma, material está igual, a posição está levemente favorável para as negras nessa posição. Esse lance F5 dele foi um pouco ousado demais. Joia. Cavalo E6 atacando a minha dama. E claramente a dama está olhando aí o cavalo. Então, contra o ataque do bispo. Então, dama D6 sai do ataque do cavalo e mantém a defesa do cavalo de B6. Cavalo G5. A torre C7. E lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e talvez 6. Pelo menos 5 peças aí na ala que contém o rei. Dama D4, cavalo de E em C4. A máquina fala que melhor seria bispo C5, mas talvez um pouquinho difícil. Por que bispo C5? Vamos ver qual que é a análise dela. Dama D2, bispo toma E3, dama toma E3, e a máquina fala aí torre de A em C8, que parece um lance bem interessante, mas a máquina dá como principal o lance H6. Se cavalo F3, cavalo de E em C4 atacando a dama. E se bispo toma C4, o outro cavalo entra, atacando a dama, que vem para D4, torre de A em C8. A máquina fala que aqui é uma vantagem de 0,74 para as negras. Uma vantagem já bem consistente para as negras. Tá uma variante longa aí, mas que eu não joguei. Então a máquina fala que o correto seria bispo C5. Eu fiz cavalo de E em C4 com a ideia simples de manter peça perto do rei, tá? Com vistas em um futuro sacrifício até de peça. Ele fez bispo a F4, que não foi um bom lance. Vamos ver aqui qual que seria a resposta. Esse lance tem cara de ser mal. B3 já tem lá. A máquina fala cavalo, bispo toma C3, dama toma C3, cavalo a... Tá. Aqui esse B3 é mal, com a ideia de expulsar esse cavalo. Simples. Bispo toma, dama toma, cavalo A3, atacando, a torre ataca a dama, e quando a dama sair, esse ponto C2 está atacado. Por exemplo, se dama D3, já tem torre C2 aí, e o rei já está em mate, então teria que entregar a dama. Péssimo lance. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Após o meu lá, cavalo de E em C4, ele fez bispo F4, atacando a minha dama e atacando a torre, né? Por isso que eu fiz bispo toma C3, tá? Aí bispo toma D6, bispo toma D4, bispo toma C7, bispo E3 cheque. Ataca o rei, rei move, cai peça, né? Mas a minha vantagem aqui é mínima, a vantagem de um peão nessa posição. Se for contar o material aí, a vantagem é de um peão. Ele fez B3 com uma ideia, por exemplo, se eu faço um lance absurdo aqui, um cavalo A5, por exemplo, a ideia é tomar a peça, tá? Mas aí eu saí atacando, eu fui atacado aqui na casa C4, eu saí atacando a torre dele. Torre D3, agora o outro cavalo que estava atacado sai do ataque, H4, bispo H6, G3, cavalo C5 atacando torre, torre C3, cavalo E4. A máquina fala aqui que um lance seria torre D3, ele que nessa posição abandonou. E aqui tem, por exemplo, cavalo F2, uma torre move e a outra cai, não é isso? Cavalo toma D3 aqui nessa posição, está mais que suficiente, vantagem decisiva. Legal, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo da nossa parceria, conforme está explicado aqui abaixo na descrição no YouTube. Nosso amigo Valdir depositou aí a colaboração de R$15, e está aí o vídeo solicitado por ele, e também já foram dadas aí as dicas que ele pediu. Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima partida.